Professor Frederico Schaff aqui de novo para mais uma videoaula sobre redes industriais. Na videoaula de hoje vamos ver então sobre a camada de enlace de dados do modelo ISO-OSI. Tá? Separei em duas partes para não ficar tão maçante. Tá? Então vamos lá. Então, como eu falei, então a gente está vendo sobre o modelo ISO-OSI. A gente está na camada 2 ou camada de enlace de dados. Tá? Do inglês é Data Link Layer. Tá? Vamos lá. Então, ela está acima, tá? Em termos de hierarquia, na verdade, tá? Da camada de física, né? Tá? Então, não tem mais contato direto com o canal de comunicação, tá? Ainda, pelo menos a nível de hardware, tá? Só organiza logicamente, então, a comunicação. Ok? Vamos lá. Então, como eu falei, esse nome enlace de dados vem de data link, tá? Então, por isso que foi traduzido dessa forma, tá? Essa camada ela pode ser subdividida em duas subcamadas, se a gente pode dizer, né? Uma é camada de enlace lógico, LLC do inglês, Logical Link Layer, tá? E a outra é a camada de controle de acesso ao meio, MEC, tá? Medium Access Control. Acredito que quando eu explicar vai ficar bem claro por que tem essa subdivisão. Tá? Então, o principal serviço da camada de enlace de dados é proporcionar meios funcionais e procedurais para a transferência de dados entre nodos. Tá? Pode detectar e corrigir erros ocorridos na transmissão, recepção, oriundos de processamento da camada física. Gerencia como acessar o meio de comunicação e como se recuperar em caso de colisão, e é responsável pelos serviços e modelos de conexão. Então, vamos começar pela subcamada Logical Link Layer. Tá? Então, serviços dessa subcamada, proporcionar a transferência de dados, ou seja, as informações trocadas entre nodos, e fazer o que a gente chama de agrupamento de bits, ou agrupamento de caracteres, ou símbolos, em quadros, conjuntos de caracteres, conjuntos de bits, conjunto de símbolos que vão se tornar um data frame, tá, do inglês. Tá. Também, obviamente, faz o controle de fluxo desses quadros, a detecção e correção dos erros nos quadros, o endereçamento físico desses quadros e a multiplexação de protocolos, se houver. Então, o controle de fluxo de quadros proporciona meios funcionais e procedurais para a transferência de dados entre nodos, ou seja, conexões entre enlace de dados entre dois nodos. Este controle é desempenhado com base nos serviços e modelos de conexão para a transmissão entre nodos de enlace de dados. E aqui eu coloquei uma figura, né, que especifica bem essa ideia do que é enlace de dados e o que é conexão física. Tá? Na verdade, uma conexão física cria uma maneira de conectar dois dispositivos, tá? E assim eles podem trocar dados, criando os que a gente chama de enlaces. Tá? Se a gente não vai usar esse enlace físico, tá, de conexão, a gente só poderia fazer a conexão, por exemplo, do nodo 1 com o nodo 3, como vocês estão vendo aqui na figura. Tá? O nodo 1 se comunicaria só com o nodo 3, tá? Se tivesse um outro serviço adicional, que é o serviço de rede, tá? Que a gente vai ver na camada de rede, obviamente. Tá? Então, nessa camada de enlace de dados, o foco das atenções é essas conexões físicas. Ok? Então, os serviços e modelos de conexão possíveis são o que a gente chama de serviços sem conexão e sem confirmação. Vai ficar meio esquisito esse nome, né? Sem conexão, né? Na verdade tem uma conexão, tá? Mas o nome que fica assim, tá? Então eu já vou explicar. Serviço sem conexão e com confirmação. A confirmação é algo de algum nodo que recebeu a mensagem dizendo eu recebi. Isso é confirmação. E por último, serviço orientado a conexões com confirmação. Tá? Então eu vou explicar para vocês cada um desses. Então, começar pelo modelo mais simples, tá? Mas que talvez às vezes deixa vocês confusos. Tá? Como é que a gente vai falar sobre um serviço de conexão sem conexão? Eu confesso que também é meio esquisito esse termo, mas vai ficar claro para vocês. Tá? Então, o modelo sem conexão transmite apenas quadros
sem se importar se há alguém para receber. É mais ou menos como eu vou me comunicar transmitindo alguma coisa, mas eu nem sei se tem alguém ouvindo. Tá? Por isso que é chamado de sem conexão. Tu não sabe se tem alguém ouvindo. Tu vai lá e transmite. Tá? Vamos fazer um exemplo. A gente pega um walkie-talkie desse. Tá? Liga o walkie-talkie, tá? Escolhe uma frequência ali e aperta o botão lá e diz: opa, alguém na escuta? Quando tu manda essa mensagem, tu não sabe se tem alguém na escuta. Tá? Então por isso que a gente chama de modelo sem conexão. Tá? Tu não tem nenhum indicativo ali no walkie-talkie dizendo que tem alguém escutando. Tu só vai saber se tu receber uma resposta de volta. Tá? Se não, simplesmente é chute. E por isso que a gente chama de sem conexão. Tá? Não há garantia nenhuma de entrega, que a gente não sabe se tem alguém ouvindo. Não tem retransmissão como serviço da camada de enlace de dados. Não quer dizer que não possa ter retransmissão, tá? Mas a camada de enlace de dados não faz isso. Tá? E as mensagens podem ser unicast, multicast e broadcast. Talvez broadcast você já tenha ouvido falar, tá? Mas eu já vou explicar o que é cada um. É bem fácil, na verdade. Unicast é 1 para 1, tá? Multicast é 1 para vários, tá? Vários, mas conhecidos. Tá? E broadcast é para todos. Tá? É a ideia. Tá? Um nodo se comunicando com todos. Tá? Que eles nem sabem quantos são, na verdade. É essa a ideia. Tá? Exemplos do protocolo de camada de enlace de dados que tem modelos sem conexão. Protocolos seriais. Eu ilustrei aqui para vocês, né? Coloquei uma demonstração da videoaula passada, né? Fiz uma demonstração da comunicação serial. Tanto o ART quanto o RS-232 quanto o RS-445, eu usava um módulo ali, um conversor, e eu transmitia algo. Eu não sabia nem para quem que estava transmitindo, na verdade, não tinha mais nenhum nodo, eu só estava transmitindo. Tá? Então por isso que a gente chama de sem conexão, modelo sem conexão. O walkie-talkie que eu acabei de falar para vocês, segue a mesma regra. Tu transmite algo e tu não sabe se tem alguém lá. Tá? E esses serviços sem conexão podem ser subdivididos em dois, né? Aqueles onde há uma confirmação, um ACK, tá? Acknowledge do inglês, e aqueles que não. Tá? Já o modelo orientado à conexão, esse sim, é exatamente o contrário. Tá? Há um protocolo de transmissão de dados entre os nodos, a comunicação sempre é unicast, 1 para 1, antes de transmitir as informações, ou seja, os dados do nodo. Tá? Ou seja, ao estabelecimento de conexão. Tá? Eu não tenho como ilustrar aqui para vocês, tá? Mas tem umas redes de rádio que é assim. Tu liga o sistema do mestre, que é o que cria a rede, na verdade, e aí tem os outros escravos que entram na rede, e tanto o mestre quanto os escravos só vão transmitir se eles conseguirem se enxergar. Se eles conseguirem dizer, opa, tem alguém na minha rede. Aí ele transmite. Tá? Se não for estabelecido, digamos assim, essa conexão, tá? Entre os envolvidos, não há transmissão nenhuma. Ele simplesmente vai dizer, não tem como transmitir porque não tem ninguém ouvindo. Tá? Esses serviços orientados à conexão são ditos confiáveis. Ou seja, sempre que tu mandar alguma coisa, em teoria, tu sabe que alguém vai receber. E, comumente, tá? Os orientados à conexão têm confirmação e retransmissão. Como assim retransmissão, professor? Tá? Confirmação é algo que alguém disse que recebeu aquela mensagem. Tá? Por exemplo, eu coloco essa videoaula aqui e alguém me dá um feedback lá pelos comentários do YouTube. Diz, professor, eu assisti a aula. Aí eu sei que vocês assistiram. Se não, eu não tenho nem ideia, na verdade. Tá? Então, esse comentário, digamos assim, é uma confirmação. E o que é retransmissão, professor? Bom, quando tu transmite uma mensagem, nem sempre tu sabe se para quem tu transmitiu recebeu. Na verdade, tu fica esperando a confirmação nesse modelo. Se não vier a confirmação, o que tu pode presumir? Que ou não foi transmitida a mensagem, ou quem recebeu deu algum problema e ele não conseguiu confirmar a mensagem.
Deu um erro de transmissão, a mensagem chegou errada, alguma coisa do tipo. Tá? E aí o próprio transmissor, de posse dessa informação, que ele disse, eu mandei uma mensagem, esperei tanto tempo, não veio confirmação, o que ele faz? Retransmite. Tá? Manda a mesma mensagem de novo. Tá? É essa a ideia. Num serviço confiável, normalmente é assim que a gente faz. Tá? Manda uma mensagem, se depois de passar um tempo não houver resposta, a gente assume que o receptor não recebeu. E aí o que a gente faz? Retransmite. Tá? Bom, nesse modelo se garante que os dados irão chegar e com atrasos constantes através do controle de dados da conexão. Exemplos de protocolo da camada enlace que implementam serviços orientados à conexão é o X25, Frame Relay, GPRS, alguém já deve ter ouvido falar, Asynchronous Transfer Mode, Multiprotocol Label Switching. Tá? Esses são exemplos que fazem justamente essa questão de criar uma conexão de enlace físico orientado à conexão. Tá? O GPRS você já deve ter ouvido falar, né? Tem celulares, né? Celulares da geração bem antiga, né? 1G, né? Usavam o GPRS. Agora já tem 3G, 4G, tá vindo 5G para o Brasil, né? Mas a maioria desses utilizam essa mesma ideia de orientação à conexão. Ok? Bom, o modelo orientado à conexão também é usado na camada de transporte, onde são controladas as transmissões fim a fim, diferentemente da camada de enlace, que é entre enlaces. Tá? Então, o que a gente está focando aqui é essa conexão. Tá? Por enquanto, a camada de enlace de dados nem sabe que tem outra conexão, ela sabe que é a conexão física. Sabe que o nodo 1 está conectado ao nodo 2 e que o nodo 2 tem conexões com o nodo 1 e com o nodo 3. Isso que a camada de enlace de dados sabe. Tá? Ela gerencia essas informações de conexões físicas. Bom, eu falei para vocês o GPRS, né? Um exemplo. Tá? GPRS está para General Packet Radio Service, tá? Então serviço de rádio de pacotes gerais. É um serviço para dispositivos móveis de celulares GSM, como o 2G, 3G e 4G. Usado para cobrar usuários de acordo com o volume de dados transferido, justamente por confirmar o recebimento de dados. Então, quando vocês navegam na internet lá no celular, no 2G, 3G, 4G, ou se vão para fora no Brasil, né, 5G, né, geralmente as provedoras, né, do serviço, então, as operadoras de celular, cobram o usuário pelo volume de dados transferido. Tá? E não aí que tá. Então, como é que ele sabe qual é o volume de dados transferido? Sempre que o celular requisita alguma coisa para um servidor, digamos, eu estou acessando uma página lá, geralmente quando eu quero acessar a página, eu requisito informação dessa página para o servidor. Tá? No momento que o servidor lá recebe essa informação, tá? Ele confirma que recebeu isso e manda depois os dados para o celular. O celular, por sua vez, também confirma que recebeu esses dados do servidor. E aí a gente tem, obviamente, né, as informações. Se teve confirmação tanto de um e do outro, a gente cobra por essas confirmações. Tá? Foi transferido 1 megabyte. Tá? Então cobra por 1 megabyte. Foi transferido e confirmado, né, obviamente, né, 1 giga. Então vai cobrar esse 1 giga. Ok? É justamente essa a ideia. Bom, fazendo a comparação do serviço de conexão aqui, tá? O Connection Oriented, que é o orientado à conexão, e o Connection Less, que é o sem conexão, a gente pode dizer, então, olhando para os serviços de implementação da camada de enlace de dados, a gente pode dizer que o overhead, ou seja, o tempo de processamento, tá? para se suprir esse serviço, tá? No Connection Oriented comparado ao Connection Less, é alto, tá? E o Connection Less, por não fazer nada, na verdade, é baixo. Então, um comparado ao outro, tá? Então, não quer dizer que é sempre alto. Comparado ao Connection Less é alto, ok? E o Connection Less é baixo comparado ao Connection Oriented, tá? Então, obviamente, aí tá relativo, né?
Possibilidade de endereçamento, que pode ser utilizado, então, no Connection Oriented, as conexões são obrigatoriamente só unicast. Já no Connectionless, eu posso usar os 3 modelos, unicast, multicast e broadcast. As garantias de recebimento, no Connection Oriented tenho essas garantias, no Connectionless não. Retransmissão, Connection Oriented tenho, Connectionless não. Ordenamento, Connection Oriented tem esse ordenamento dos quadros que foram enviados, né? Já no Connectionless não tem esse ordenamento. E o tamanho das mensagens básicas, por conta justamente desse serviço adicional de orientar a conexão, o Connection Oriented comparado ao Connectionless é grande e, obviamente, Connectionless comparado ao Connection Oriented é pequeno. Tá? Então, as mensagens. Ok? Espero que tenha ficado claro. Por enquanto, a gente não entrou nessa especificidade, né, da mensagem em si, né? Tá? Mas eu posso mostrar alguns exemplos para vocês, ok? Que vai refletir justamente essa ideia do quadro de comunicação e quais as informações que estão lá. Tá? Isso vai ficar, obviamente, bem mais claro, né, quando a gente vê a aplicação, né? E aí, a aplicação não é no modelo de referência ISO-OSI, que é um modelo teórico, tá? Aqui a gente estuda a teoria por trás desses serviços de rede, tá? Na próxima unidade, então, desse curso, dessa disciplina, tá? A gente vai ver lá Ethernet e Wi-Fi, e aí vai ficar bem claro para vocês que eu vou entrar em nível de quadro, vou entrar em nível de pacote, vou entrar em nível de segmento, vai ficar bem claro para vocês isso, ok? Bom, a camada LLC ainda faz o que a gente chama de detecção de erro nos dados, dentro dos quadros, né? E isso é chamado de checksum, ou soma de checagem. Tá? O dado, então, valor de tamanho fixo calculado de acordo com um algoritmo de manipulação em cima de um bloco de dados. Então, essa informação do checksum é um valor calculado, tá? Uma informação relativa ao dado transmitido. Tá? E aí, esperem que eu vou explicar isso melhor. Tá? Existem vários algoritmos de checksum. Tá? Os mais simples são chamados de bits de checagem ou bits de paridade. Tá? E os algoritmos um pouco mais complexos são conhecidos como CRC, Cyclic Redundancy Check, e o MD5, Message Digest Algorithm. Tá? Vou fazer alguns exemplos aqui para vocês, para ficar claro isso. Vamos para o primeiro, tá? Que é o checksum com bit de paridade. Creio que quando eu mostrei para vocês ali o ART RS232 e RS485, eu comentei que naqueles exemplos eu estava deixando 100 bits de paridade, justamente porque a gente não havia abordado esse tema ainda. Então, agora abordando esse sistema, eu vou fazer uma demonstração, obviamente usando o bit de paridade. Tá? E o bit de paridade pode ser de 2 tipos. Às vezes tem alguns que colocam um terceiro tipo, mas é muito pouco usado. Tá? Então, é o bit de paridade par, do inglês even, e o bit de paridade ímpar, do inglês odd. Tá? Como é que se dá esse cálculo do bit de paridade? É bem simples. Tá? E isso geralmente é aplicado para mensagens compostas por caracteres. E aí, para cada caractere, é incluído um bit de paridade. Tá? Que pode ser par ou ímpar. Tá? Então, no par, como é que é? Se o número de uns, que a gente transfere geralmente, né, bits, né? Bits com 1 é par, o bit de paridade é 0. Tá? Assim, o número de uns, incluindo o checksum, vai ser sempre par. Então, vamos pensar assim, eu já vou fazer um exemplo, tá? Eu estou transmitindo uma mensagem lá com caractere, então, 2. Tá? Que é, se a gente colocar em 8 data bits, isso vai dar 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, né? 2, né? Quantos uns tem? Um só. Se eu usar bit de paridade, esse bit de paridade extra, que vai no final, depois dos data bits, tem que ser um valor que deixe o número de uns par. Se tem um bit só que é 1, tá? Na mensagem de dados,
para mim deixar esse número de uns par, eu tenho que incluir um outro. Então vai ter 2, aí é par. Ok? É essa a ideia. Então daí o checksum vai ser um outro 1. Já no checksum com bit de paridade ímpar, é exatamente o contrário. Tá? Se o número de uns é ímpar, o número de bits de paridade é 0. Assim, o número de uns, incluindo o checksum, vai ser sempre ímpar. Tá? Vamos botar um exemplo aqui, então. Exemplo com um quadro formado por 10 bits. E aqui estão os 10 bits. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Os 10 bits aqui, né? Então, quantos uns tem aqui? 5. Pode ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. O resto é 0, né? Então, os outros 5, 0. Logo, o número de uns, 5 é ímpar, né, pessoal? Então, se fosse usado um bit adicional para detecção de erros com paridade, tá? E se a gente utilizasse paridade par, o bit adicional seria um nível lógico 1. Por quê? 5 mais 1, 6, que é par. É justamente essa a ideia. Então, vocês estão vendo aqui, ficaria a mensagem assim sendo transmitida. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, que é exatamente os databits, 10 databits, né? E por último lá, no final do caractere, incluído um bit de paridade adicional, tá? Com o valor 1, porque a paridade é par. Se fosse ímpar, é exatamente o contrário. O bit adicional seria 0, para manter o número de uns, que é 5, em ímpar. Tá? Então, vou ter 5, não coloco mais um novo 1, porque senão fica 6 e fica par. Então, deixo em 0, aí vai ser 5 bits uns, que é ímpar. É exatamente essa a ideia. Ok? Bom, pessoal, eu vou fazer uma demonstração do bit de paridade aqui, usando exatamente o mesmo hardware que eu já demonstrei na videoaula passada, então, tá? Na camada física. Tá? Eu vou utilizar o software Doclite e o software KingsVis, tá? Ligado ao meu analisador lógico. Tá? Então, vou ter o conversor lá, USB para nível TTL, vou ligar o meu analisador lógico no pino TX em relação ao Terra. E vou analisar o que está sendo enviado. Então, vamos lá. Bem simples aqui, né? Vou colocar aqui para vocês. Tá? Então, aqui eu tenho o software, então, Doclite. Vocês podem ver que eu estou utilizando a COM 12. Eu escolhi aqui 9.600 bits por segundo, paridade par, 8 databits e 1 bit de parada. Tá? Essa é a configuração que a gente chama de 8 e de even 1, porque é 1 bit de paridade. Ou 1 bit, desculpa, de parada. Tá? Se fosse 8n1, que é o que a gente estava usando antes, aí não tinha bit de paridade, porque n está para none, tá? No inglês. Tá? Então, configurando isso, tá? Eu criei 3 caracteres aqui, tá? O caractere 02 em hexadecimal, que vocês podem ver aqui em binário, tá? Tá aqui. Ele tem um só, ok? O caractere 0F, que tem, então, 4 uns. E o caractere FF, que tem todos os 8 databits em 1. Tá? E bom, vou conectar aqui, tá? E vou usar o meu hardware lá para enviar esses bits. Tá? E no outro lado lá, ou pelo menos na ponta do conversor lá, eu vou capturar então os sinais e analisar eles logicamente. Então, meu canal 0 aqui com nível TTL 5 volts. Tá? Vou configurar aqui o meu analisador de dados com taxa de transmissão 9600, 8 databits, 1 stop bit, tá? Paridade par e least significant bit first, que é o comum. Tá? Apertar OK aqui, tá? Vou rodar então e vou mandar
os 3 databits, os 3 caracteres. Tá? Como vocês podem ver aqui, tá? Ele conseguiu decodificar e achar os 3 caracteres, tá? Porque eu configurei lá correto. Tá? E o meu hardware lá está funcionando direitinho. Então, se eu clicar aqui, ele vai me mostrar o que ele analisou logicamente lá, que é o caractere 2. Tá? Vocês podem ver aqui que aparecem pontos, esses pontos, essas bolinhas aqui que aparecem, tá? São os data bits. E esse quadradinho aqui que aparece é o bit de paridade. Tá? Então eu mandei primeiro aqui, como vocês estão vendo, né? Tá? O caractere 2. Tá? Vocês podem ver aqui então, start bit, bit menos significativo, na ordem inversa, né? 0, segundo bit na sequência é 1, por isso que está aqui, outros 6 em 0, né? E aqui o bit de paridade, que tem nível lógico 1. Por que, professor, que é o nível lógico 1? Porque é par. Eu tenho um número 1 aqui e eu tenho que deixar par. Então, foi colocado um outro 1 aqui. Tá? Aí depois você sabe que tem stop bit aqui, eu já expliquei isso anteriormente, né? Por isso que ele não mostra aqui uma bolinha ou nada, né? Nem no start bit ele mostra bolinha ou nada, porque isso aqui é só sinalização de início e fim do caractere. Se a gente for olhar o FF, tá aqui, né? Então, start bit. Opa, desculpa, o F, né? O FF é o último lá. Tá? Então, tem 4 uns em sequência, 1, 2, 3, 4, seguido para os outros 4 zeros em sequência, 1, 2, 3, 4. Bom, como o número de uns aqui é 4 e 4 é par, vocês podem ver aqui que no quadradinho, onde está explicitado então o bit de paridade, está em 0, ok? Porque daí está tudo certo, ok? Então o número de uns aqui continua par com o bit de paridade. Por último, o FF aqui, né? Todos em 1, 8 data bits em 1, né? E o bit de paridade aqui em 0, porque 8 é par, ok? Então bem claro isso, pessoal, para deixar bem claro isso para vocês. Essa é a configuração bem comum que se tem de bit de paridade. Só para mostrar para vocês que isso pode funcionar de uma outra forma, tá? E se a gente configurar errado, eu venho aqui no analisador lógico e agora digo que não é bit de paridade par, é ímpar, para ele analisar como ímpar. E vou seguir mantendo lá no meu hardware, tá? Com par. O que vai acontecer? Vamos testar. Mandei os 3 caracteres. Ó, ele detectou os 3 até, mas nos 3 ele diz aqui, erro de paridade. Tá? E o que acontece geralmente quando tem erro de paridade? Tá? Aqui no analisador lógico, tá? Ele me explica que pegou os dados e tem erro de paridade. Tá? Mas se fosse num outro hardware qualquer, ele simplesmente ignoraria, tá? Esse caractere que recebeu. Porque ele checa lá, qual é a paridade? É par. O que tem no bit de paridade? Tá errado. Então o que ele faz? Descarta esse caractere. Porque ele diz, ali tem erro, eu não vou pegar algo errado. Tá? E o software que daí estava esperando a mensagem, ele não vai nem receber o caractere. Tá? Porque ele, o serviço da camada de enlace de dados detectou erro naquele caractere e descartou aquele caractere. No caso aqui, se fosse qualquer outro software, né, que fosse analisar, que não fosse esse KingSwiss, ele descartaria esses 3 caracteres aqui, porque vocês podem ver aqui, erro de paridade e erro de paridade, ok? Vamos colocar de uma outra forma aqui, só para vocês verem, tá? Vou alterar mais ainda. Em vez de colocar paridade, eu vou colocar sem paridade, para ver o que acontece. Tá? Vou mandar de novo os mesmos caracteres. E aí vocês veem aqui, ó. Opa, o 02, tá? Ele diz que não tem erro. Como assim, professor? Como é que não vai ter erro? Aí que está um grande problema do bit de paridade. Tá? Como a linha está ociosa no nível lógico 1, se ele estava assumindo, tá, que esse último aqui fosse um bit de paridade, tá, ou não, ele simplesmente ignora, porque ele diz aqui, eu mandei como se fosse um bit de paridade, mas isso aqui para ele
como ele foi configurado para não ter bit de paridade, para ele isso aqui é linha ociosa. E aí ele engoliu esses bits aqui. Ó, achou 8 data bits, tá ok. Tá? O que acontece no próximo? Opa, o próximo daí, ó, aqui teria que ser 1, né? Porque é linha ociosa aqui já, né? Já é o stop bit, ok? Temos 8 data bits aqui, até esse ponto. E aqui foi mandado um bit a mais. E ele tem nível lógico 0. Aqui o stop bit era para ser nível lógico 1. Ele não, o meu analisador lógico aqui não estava preparado para esse bit 0. E ele diz erro de enquadramento. Tá? Framing error. A mesma coisa acontece aqui no caractere FF. Então vocês podem ver aqui um erro, um problema clássico que acontece com bit de paridade. Às vezes pode ser que dê certo, tá? A configuração do receptor, mesmo ele estando decodificando o caractere com uma informação diferente do que o transmissor enviou. Tá? E aí que tá, o erro a chance de detectar o erro é 50%, ou seja, se o bit for 1 e por um acaso, né, a paridade for 1, aí ele vai entender, opa, beleza, tá tudo ok. Agora se for 0, daí ele não vai entender, entendeu? Então 50% das chances, na verdade, né, tá, vai ser de funcionar ou não funcionar. Ok, pessoal? Bom, espero que tenha ficado claro isso, tá? Eu não vou mostrar o hardware aqui porque não faz sentido, né? Vocês já viram isso na videoaula passada, né? Então, por enquanto aqui eu só fiz a demonstração, tá? Bom, eu tinha comentado antes também, né? Que tinha uma terceira possibilidade, né? De configuração de bit de caractere, que é o chamado mark, tá? Eu estou abrindo aqui, ele demora um pouquinho para abrir. Não sei porque que no meu computador aqui demora um pouquinho para abrir a configuração serial, tá? Mas a gente pode configurar, então, o bit de paridade como inexistente, tá? Inexistente, que a gente chama de non, tá? Paridade par, paridade ímpar, e o mark, que a gente chama mark, é nível lógico. Agora boa pergunta. Nível lógico 1, se não me engano. E o space é nível lógico 0. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, em alguns casos dá para a gente configurar isso. Apesar que isso aqui é muito pouco utilizado. Tá? Então, aqueles que usam paridade ou usam even ou odd, tá? E na maioria dos casos, tá? Muitos protocolos, inclusive, deixam sem bit de paridade. Porque eles já sabem que pode dar erro, então eles preferem deixar sem paridade. Ok? Porque a bit de paridade é pouco eficiente. Ok? Bom, mas é que nem alguns casos, né? Pouca eficiência às vezes é melhor do que nada, né? Então, por isso que em alguns casos se utiliza ou não. Tá? Então, eu comentei aqui com vocês, então, sobre essas codificações, né? O 8 ali vem de 8 data bits. A letra que vem depois, O, E ou N, tá? Quer dizer se tem a paridade ou não. N não tem a paridade, O está para odd, tá? E E está para even. E o número de stop bits está configurado em 1 aqui. Existem algumas configurações que pode colocar 2 e outras até 1,5, tá, pessoal? Não é muito comum, tá? O normal é deixar 1, tá? Mas só para comentar para vocês que tem essa possibilidade. Ok? Seguindo aqui. Então, o checksum com paridade não é muito efetivo, já que a detecção pode falhar, ou seja, não ser efetiva, como também acertar em 50% das vezes, uma vez que o bit pode ser somente 1 ou 0. Já, por exemplo, o padrão Ethernet, tá, que daí já a gente não está fazendo comunicação serial, nem TTL, nem RS-232, nem RS-485, daí já é um outro padrão mais complexo, como o Ethernet. Tá? Aí utiliza checagem de erro, que a gente chama de CRC 32 bits. Tá? É um checksum bem mais complexo. Em vez de um bit só, são 32. Tá? O algoritmo efetua então operações com os bytes de dados e gera um valor de 4 bytes. 4 bytes ou 32 bits, como você sabe. Aqui só para mostrar para vocês, tá? Eu não sei se eu vou disponibilizar isso aqui ou não, mas só para vocês saberem que existe, tá?
existem códigos livres, né, na internet, né, que fazem um cálculo de CRC, né? E aqui esse aqui é um que eu peguei que faz o cálculo do quadro Ethernet, o CRC do quadro do Ethernet. Tá? Então, digamos que eu queira mandar um dado composto, um quadro de Ethernet composto com os seguintes bytes. Esse aqui. E outro quadro com 1 byte só, em 00. Tá? E vou mandar ele calcular o CRC aqui só para vocês verem o que acontece. Tá? Bom, o CRC para o primeiro quadro ficou lá os 4 bytes que vocês estão vendo aqui, 2E, 38, 83, 29. Tá? E para o próximo quadro, que só tem 1 byte, também tem 4 bytes de CRC. E o CRC está aqui, AF, 9E, AE, F7. Ah, professor, que operação é essa? É uma operação meio complicadinha aqui de shift de registradores, tá? Com base numa tabela, né, que está aqui, né? Para deixar mais rápido o cálculo do CRC. Tá? Mas é bem simples, tá, pessoal, na verdade. Tá? Esse cálculo CRC é feito por hardware, tá? E é bem rápido, tá? Não demora nada. Ok? Bom, seguindo. Ah, tá, aqui que eu vou comentar. Esse checksum, então, do Ethernet, o CRC32, é muito mais confiável e detecta erros em 100% das vezes. Tá? Não é que nem o bit de paridade. Tá? Há também algoritmos de checksum utilizados também para arquivos de dados computacionais. Vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? Quem já usou o WinZip, o WinRAR, alguma coisa do tipo, às vezes baixa um arquivo da internet, né? E em algum momento ele diz lá, arquivo corrompido. O CRC não bate. O que quer dizer isso? Bom, nesses arquivos de compressão, geralmente também é feito um cálculo de CRC no final lá, que pode ser o CRC32, ou pode ser mais simples, ou até mais complexo. Tá? Depende. Tá? Geralmente utilizam CRC32, tá? Só para vocês saberem. Tá? E o próprio arquivo contém essa informação. E é óbvio que quando o receptor recebe, ele faz esse cálculo de novo do CRC e verifica então se o que está no arquivo é o mesmo cálculo que ele fez. Se os dois derem exatamente igual, que nem o bit de paridade, se os dois derem igual, aí a mensagem está ok. Ou o arquivo está ok. Tá? Agora, se o CRC deu diferente, aí tem um arquivo corrompido. Pode ser que um caractere deu errado ou centenas de caracteres, tanto faz. Tá? O fato é que se tiver um errado, todo o CRC vai dar errado. Tá? Por exemplo, quando se baixa, faz um download de um arquivo na internet, muitas vezes pode se perder a integridade do arquivo nesse processo, que gera uma mensagem de erro de arquivo corrompido. Essa integridade é detectada por algoritmos do tipo CRC ou, em outros casos, o chamado MD5. Arquivos compactados normalmente utilizam o algoritmo CRC, enquanto que os arquivos maiores, tá, como imagens de CD, imagem de DVD ou imagem de Blu-ray, tá, aí utilizam um algoritmo um pouco mais complexo, como o MD5. Tá? Em sistemas operacionais Linux, pode-se verificar o checksum com o algoritmo CRC, com o comando cksum, e com o algoritmo MD5 com o comando MD5sum. Tá? Então tem como vocês fazerem isso com qualquer arquivo. Tá? Na prática vocês já devem ter feito isso em alguma vez, tá? Ou acessado alguma coisa aí que utilize ou CRC ou MD5. Tá? E aí quando vocês terminaram de baixar lá, ele verifica se está tudo ok. Se não tiver tudo ok, ele vai dizer que o arquivo está está corrompido, né? Está com algum problema. Ok? Bom, outro algoritmo, tá? Ou código, né? Que detecta erro nos dados é o chamado código de Hamming. Tá? Interessante desse código de Hamming é que ele pode detectar até 2 bits errados, tá? Em uma sequência de dados. E o mais interessante é que ele permite a correção de ao menos de 1 bit. Se 1 bit estiver errado na mensagem, no recebimento, o receptor tem como corrigir esse bit, tá? O que é bastante interessante, né? Tu recebeu alguma coisa com problema e tu tem como corrigir. Tá? Então, o código de Hamming funciona com a inserção de bits de checagem. Tá? Esses bits de checagem vêm de bit stuffing também, né? Na mensagem original. As variantes do código de Hamming respeitam uma equação, que é
2 elevado ao número de bits de Hamming, HB, tem que ser maior ou igual o número de bits originais da mensagem mais o número de bits de Hamming mais 1. Exemplo, a variação de Hamming 7,4. Tá? Nesse caso, os bits de Hamming estão nesse caso, a mensagem vai ser enviada com 7 bits, tá? 4 bits originais, mais 3 bits de Hamming inseridos propositalmente para a detecção de erro. Tá? Então, aqui eu vou começar a explicar então como é que funciona o código de Hamming. No código de Hamming, os bits de Hamming estão sempre em posições 2 elevado a k, tá? Ou seja, os bits de Hamming vão estar sempre na posição 1, se for k igual a 0, 2, se for k igual a 1, né? Tá? Com k inteiros, né? Óbvio, né? Tá? Então, 1, 2, 4, 8, 16 e assim por diante. 32, 64 e assim por diante. Tá? Representa-se as posições onde a mensagem original possui níveis lógicos 1 e opera-se com ou exclusivo, que é uma operação binária, tá? Com estas posições. Vou explicar melhor, tá? Não se preocupe. Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo. Exemplo. Queremos enviar uma mensagem composta pelos bits 1, 1, 0, 1. Tá? São 4 bits, obviamente, da mensagem. Tá? Esses são os chamados bits originais. OB. Tá? Usando a fórmula temos, então, 2 elevado a HB maior ou igual a OB mais HB mais 1. A gente sabe que OB, tá, é 4. E aí a gente faz pelo teste, né? Tá? Tenta fazer por testes, descobrir o HB. O HB vai ser 3. Tá? Se a gente substituir ali, 2 elevado a 3 dá 8. Tá? Seria igual, né, a 3 mais 5, que é 8 também. Então, nesse caso, a equação cumpriria o seu propósito. Tá? E então teríamos 3 bits de Hamming. Tá? Ou seja, a gente vai usar a variação do código de Hamming chamada Hamming 7,4. 7 são os bits enviados no total e 4 são o número de bits originais. Tá? A mensagem de Hamming vai ser construída com o código de Hamming, né? Vai ser formada dessa seguinte forma. Então, na primeira posição é um bit de Hamming, segunda posição, outro bit de Hamming, terceira posição é o bit mais significativo da mensagem aqui, no caso 1, tá? Vocês estão vendo. Quarta posição é outro bit de Hamming, porque a gente vai ter 3, 1, 2, 3, tá aqui, né? Tá? E depois o restante dos bits da mensagem original, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Ah, professor, e o que vão colocar aqui? Bom, aqui a gente vai calcular agora para saber o que tem que colocar nesses bits de Hamming. As posições é que são essas, já está fixo isso. Tá? Vamos lá. Próximo passo é representar binariamente, tá, posições com 1s, tá, da mensagem total, né, com 7 bits. Tá? Então a gente vê aqui, esse é bit de Hamming, esse é bit de Hamming, aqui é um 1, esse é bit de Hamming, aqui é um 1, aqui é um 1 e aqui é um 1. Onde que tem 1s? Na posição 3, vocês estão vendo aqui, né? Claramente dá para ver isso. Na posição 5 e na posição 7. Tá? Então, ou seja, posições 3, 5 e 7, tá, tem 1s. E a gente faz a representação binária dessas posições. Tá? 3 seria 0, 1, 1, 5 seria 1, 0, 1 e 7 seria 1, 1, 0. Tá? Vamos lá. E agora? Agora a gente tem que fazer a operação de ou exclusivo, então, com essas posições, com 1s. Tá? Então a gente vai fazer lá 0, 1, 1, ou exclusivo 1, 0, 1. Se a gente colocar assim dessa forma fica bem fácil, né, pessoal? Então vocês fazem aqui. Ou exclusivo de 1 com 1 é 0. Tá? De 1 com 0 é 1. De 0 com 1 é 1. Creio que vocês lembrem, né, da tabela do ou exclusivo, né? 0 e 0 é 0. 0 e 1 é 1. 1 e 0 é 1. E 1 e 1 é 0. Tá? Então, sempre que tem um único 1,
aí a resposta é 1. Tá? Se não, não. Ok? É a ideia do exclusivo. Bom, feita a primeira operação aqui, né? 3 com 5. Tem o resultado, então 1, 1, 0. Agora a gente tem que fazer esse resultado aqui com a última posição que tem 1s, que é o 7. 1, 1, 1. 0 com 1, 1. 1 com 1, 0. 1 com 1, 0. Feito isso, a gente tem os 3 bits de Hamming, que são em sequência inversa ao que está ali. Então, em vez de 0, 0, 1, é 1, 0, 0. Tá? E aí a gente coloca isso na mensagem, nas posições que a gente definiu aqui, que são os bits de Hamming. Posição 1, 2 e 4. Então, posição 1 tem o número 1, posição 2, o número 0, e posição 4, o número 0. Então, isso aqui é que vai ser transmitido, tá? Utilizando o código de Hamming, né? Vai ser isso solicitado para que a camada física envie isso aqui, tá? Como quadro de dados, ok? Bom, o que acontece? Tá? Vamos para um segundo exemplo. Se a mensagem anterior fosse recebida como 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, tá? Vocês notem aqui, né, que eu deixei em vermelho, né? Tá? Que tem um erro ali, né? Então vocês podem ver aqui, né? Eu inseri um erro proposital aqui. No terceiro bit, em vez de ser 1, o receptor lá recebeu 0. O que acontece, tá? Nesse caso? Bom, é bem simples. Tá? O receptor recebe a mensagem e ele vai recalcular os bits de Hamming e depois confrontar com o que ele recebeu. Então, o receptor lá, ele já sabe as posições dos bits de Hamming, sabe que é a posição 1, posição 2 e a posição 4, e o resto dos bits é o que ele tem aqui, né? Então, 0, 1, 0, 1. Ah, pessoal, mas esse 0 aqui está errado. Isso é porque vocês sabem tá, o que foi enviado. Mas quando o receptor está lá pronto, ele não sabe se tem erro ou não. O que ele vai fazer? Ele vai verificar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai calcular. Qual é as posições que tem 1 aqui? 5 e 7. 5 está representado aqui, 7 está representado aqui. Tá? Vai fazer o ou exclusivo, 1 com 1 é 0, 0 com 1, 1 com 1, 0. E aí ele vai obter, tá, os seguintes bits de Hamming, 0, 1, 0. Ou seja, a mensagem com código deveria ser 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Vocês podem ver aqui, né? Tem diferença no primeiro bit, no segundo bit. Isso, e o resto é igual. Primeiro e segundo bit estão diferentes. Tá? Então quer dizer lá, opa, se a gente comparar, tá, a gente vai ver, tem problemas nas posições 1 e 2, tá, da mensagem, que por concepção dos bits de Hamming. Tá? O que a gente faz agora? O código de Hamming permite correção. E como é que ele faz essa correção? Ele faz a correção fazendo a soma dos bits, das posições dos bits que estão diferentes. Então, quais são as posições dos bits que estão diferentes? 1 e 0, como vocês podem ver aqui, né? 1, aqui foi recebido 1 e era para ser 0, foi recebido 0 e foi recebido 1. Então, a posição 1 e 0 aqui estão diferentes, o resto está igual. Ó. Ok? Então, faço a soma, 1 mais 2 é 3, e assim o código de Hamming está explicando para a gente. No terceiro bit tem um erro. Tá? Então ele já conseguiu detectar que esse bit aqui está errado. E agora como é que ele faz a correção, professor? Bom, a correção é bem simples. Tá? Se ele recebeu 0 e 0 está errado, e as duas possibilidades de bit é 0 ou 1, o que ele vai fazer? Inverter. Tá? Então corrigindo, teríamos a mensagem correta seria 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Tá? E assim está corrigido. Na verdade, aí a gente não precisa nem os bits de Hamming, né? A gente retira esses bits de Hamming e a gente diz que a mensagem que foi recebida e corrigida era 1101. Se vocês forem olhar, né? 1101 era exatamente o que eu tinha posto aqui, né? Do exemplo. Certo? Então vocês viram, né? Que mesmo tendo recebido errado, né? O receptor
tá? Ele conseguiu corrigir. E essa é a ideia do código de Hamming. Corrigir erros. Tá? Bom, vou fazer mais um exercício com vocês, tá? Com uma mensagem um pouco mais complexa. Então, a mensagem recebida foi 0111001011110. Tá? Aqui eu não estou dizendo quantos bits de Hamming são, obviamente que a gente vai descobrir. Cheque o código e recupere a mensagem se houver erro. Ok? Vou fazer aqui junto com vocês. Bom, pessoal, aqui eu vou usar um recurso então que eu tenho, que é mais ou menos escrever junto com vocês, tá? Então a mensagem que a gente tem é essa aqui. A gente não sabe quantos bits de Hamming tem, tá? Mas a gente sabe as posições. Então quais as posições que a gente tem em bits de Hamming? Nessa posição aqui, na 1, na 2, na 4 e 5, 6, 7, 8. Como a mensagem tem menos de 16, não tem outros bits de Hamming. Então a gente já sabe que tem 4 bits de Hamming aqui. A gente já sabe, por exemplo, que seria Hamming 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hamming 12,8, né? Que é essa a ideia do código. Tá? E agora o que a gente tem que fazer? Bom, de posse dos bits de Hamming, aqui a gente vai recalcular. Então a gente não sabe se isso aqui está certo, se isso aqui está certo, se isso aqui está certo e se isso aqui está certo. Como é que a gente vai fazer agora? Recalcular. Qual é as posições fora os bits de Hamming, tá? Que tem uns? Então aqui é a posição, essa é uma posição, essa é outra posição, essa é outra posição e outra posição, tá? Então, 3, essa aqui é 7, né, pessoal? 9, 10 e 11. Tá? Então a gente tem que fazer as representações, tá? Do short com isso, né? Então vamos lá. 3 seria 1, 1, né? Tá? Tem um 0 na frente aqui. Provavelmente a gente vai precisar de outro 0, então já vou deixar aqui. Tá? 7 vai ser 1, 1, 1. O que a gente vai fazer? O exclusivo. Minha caligrafia aqui não é muito boa, né? Ah, vocês veem 0, então 0, 1, 0. Use isso aqui de novo para o 9. Tá? 9 como é que é? 1, 0, 0, 1. O exclusivo. Tá? Então, 0, 1, 1. 9 já foi. Agora o 10. Vamos lá. 1, 0, 1, 0, que é 10, né? O exclusivo de novo. Tá? Então, 1, 1, 1, 0. Tá? E o 11 lá por último, então. 1, 0, 1, 1. Ah, minha caligrafia tá ruim, hein? Tem que aprender a escrever na mesinha aqui. Tá? Mas é importante a gente fazer os cálculos, tá? Então, aqui estão os bits de Hamming, tá? Esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto. E aí, o que a gente faz? A gente substitui, tá? E aí, aqui agora eu vou escrever para facilitar, tá? Então, seria... Opa! Tô apanhando. Então, vai ser 0, 0, 1. E aqui, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Aí eu vou colocar ali embaixo, que é para a gente enxergar. Isso. Ah, então comparar um com o outro aqui, né? Só para vocês terem uma ideia. Ah, então, onde que tem problemas? Ou diferenças, tá? No segundo bit aqui, tá diferente. Então, esse aqui é o segundo bit, tá diferente. Terceiro tá igual, quarto tá igual, quinto igual, sexto igual,
sétimo igual, oitavo tá diferente. Então, pelo cálculo aqui do Hamming, então na posição 2 mais posição 8 igual a posição 10. Nossa Senhora. Tá? Então na posição 10 a gente tem um problema. Como é que a gente arruma isso? Então, essa é a posição 8, 9, 10. Essa posição aqui tá com problema. O que a gente faz? De novo. Tá? Vamos arrumar. Seria 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Assim fazia a correção, né? Tá? Então aqui vocês estão vendo, né, a diferença, né? A diferença está no bit 10 e a gente corrigiu, ok? Aí agora a gente retirando, né, os bits de Hamming, que para a mensagem em si, para o receptor não importa, é só para checagem de erro. A gente retira esse, retira esse, retira esse e retira esse. E a gente fica com a mensagem original, corrigida, composta por 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Ok? Essa aqui é a mensagem, então, certa, né? Então, corrigida. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido, tá? Desculpa a minha letra ali. Tá? No quadro, geralmente, eu consigo escrever um pouquinho melhor. Aqui eu estou tentando, tá? Então, se a gente voltar lá para a minha apresentação, tá? Vocês vão ver, então, que a correção foi feita exatamente no 10º bit. E aí fica 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Tá? Que é o que eu coloquei aqui. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Certo? Tá? Então, é assim que funciona o código de Hamming, pessoal. Tá? Então, eu posso passar só para vocês o que foi recebido por um receptor. Tá? E aí, com base no que o receptor recebeu, vocês têm como corrigir o erro se acontecer, ou se não tiver erro, não precisa corrigir, né? Ok? Só retirar os bits de Hamming para ter a mensagem original. Certo? Bom, espero que tenha ficado claro. Bom, outra coisa que uma camada de enlace de dados faz, tá? Na parte de Logical Link Layer, tá? É o endereçamento físico. Tá? Cada protocolo de comunicação onde há mais de duas estações ligadas na rede, isto é, exceto na topologia ponto a ponto, necessita de um endereçamento de suas estações para ter um destinatário. Tá? E eu já havia comentado com vocês, né, tá, que nas redes industriais normalmente a gente tem a topologia física de barramento e aí a gente liga lá 10 nodos em barramento. Tá? E aí um nodo quer enviar uma mensagem para outro nodo. Como é que isso é feito? No momento que alguém vai transmitir no barramento, todo mundo recebe. Mas a mensagem não é para todo mundo, é para um nodo específico. Como é que a gente especifica esse nodo? Com um endereço. Tá? Normalmente a gente utiliza isso com dois níveis de endereço. O endereço físico, que geralmente é um que não muda, tá? E o endereço lógico. Por enquanto a gente está discutindo a camada de enlace de dados, e a camada de enlace de dados utiliza somente o endereçamento físico. Tá? O tamanho de campo o tamanho do campo de endereço no quadro de dados, então, né, varia de acordo com o tipo de rede e do número máximo de estações permitido nela. Tá? Por exemplo, endereços físicos de placas Ethernet, também chamados de MAC, Media Access Control, MAC Address, né, são compostos de 48 bits, separados em 6 campos de 2 dígitos hexadecimais. Bytes, representação hexadecimal, né, com byte. Assim, o endereço de uma placa de rede Ethernet pode ser, por exemplo, 00, geralmente a gente utiliza um separador ali, 2 pontos, 21, 5D, 87, 5F, 5E. Tá? Isso você já deve ter visto em algum lugar. Tá? O número de possibilidades de endereços MAC é de 2 elevado a 48, porque são 48 bits, né? Então, o que dá esse número bem grande, né?
Ou seja, mais de 281 trilhões de endereços diferentes. É bem grande. Tá? Normalmente esses endereços contêm informações do fabricante nos 3 primeiros bytes. Ou seja, tá? Esse 00215D aqui normalmente é relativo ao fabricante desse dispositivo de rede. Tá? E o resto dos outros 3 bytes aqui são os números únicos. Tá? Então, se a gente pega uma placa de rede, por exemplo, que foi fabricada pela Sony, tá? Os 3 primeiros bytes aqui vão ser relativos ao fabricante Sony. E aí os outros 3 bytes, tá? São o número único dessa placa de rede. Ok? Eu vou deixar disponível para vocês lá, tá? Um arquivo de texto, né? Que contém informações de fabricantes, né? Os números mais comuns, né? De informações de fabricantes, se vocês tiverem curiosidade. Ok? Bom, nos computadores, né? Que utilizam a Ethernet, por exemplo, até o Wi-Fi, tá? Tem como a gente ver esses endereços físicos também, tá? Então, se vocês abrirem a linha de comando, tá, do Windows, tá, que é essa aqui, vou mostrar aqui para vocês, é o comando cmd, tá, no Windows, tá? Se vocês digitarem lá ipconfig/all, tá, ele vai listar todas as interfaces de rede que ele tem, tá, e os endereços MAC. Tá? Por exemplo, aqui está o meu endereço MAC da... vamos ver, pegar aqui o da Ethernet. Aqui, ó. Ethernet, ó. Vocês estão vendo aqui, esse é o endereço MAC da minha placa. 6C2B5972FC-E5. Se vocês fizerem o teste aí na placa de vocês, obviamente não vai ser esse mesmo número. Talvez, se for da mesma fabricante do meu computador aqui, isso aqui seja igual, 3C2B59. Tá? Eu tenho um computador Dell aqui. Talvez, se alguém tiver algum Dell aí, talvez isso aqui fique igual. Tá? Mas esses 3 bytes de sequência aqui não vão ser iguais. Tá? Isso eu posso garantir para vocês. Ok? Bom, se vocês pegarem, tá, um equipamento qualquer aí que utilize Ethernet, por exemplo, ou que utilize uma rede onde é utilizado endereçamento físico, como é o caso da Ethernet, tá, vocês geralmente encontram, tá, o endereço físico, tá, numa etiqueta. Tá? Aqui eu estou mostrando para vocês um shield do Arduino, tá? Um shield Ethernet, tá? E ele tem embaixo ali, geralmente, tá? Aqui eu não tenho nenhum para mostrar para vocês, tenho só uma foto. Embaixo ele tem lá o endereço MAC. Por que ele tem o endereço MAC ali, professor? Geralmente para alguém que vai utilizar, já saber como achar esse dispositivo na rede. Tá? Porque esse aqui é a identificação única desse dispositivo na rede. Tá? Então, no momento que tu conecta ele lá, sei lá, num roteador, alguma coisa, o roteador vai perguntar quem é que tem esse endereço aqui. Tá? Ou a própria shield aqui vai explicar, opa, eu tenho esse endereço aqui. Tá? Então, esse aqui é diferente do endereço IP, tá, pessoal? O endereço IP é o endereço que a gente chama de lógico. Tá? Esse aqui é o endereço físico, tá? É bem diferente do IP. Tá? Esse aqui não muda. Se vocês forem pegar lá um outro equipamento, por exemplo, um roteador, aqui eu estou mostrando o roteador wireless, né, da TP-Link, tá? Geralmente tem uma etiqueta lá também dizendo qual é que é o endereço MAC dele, né, nesse exemplo que vocês estão vendo. Tá? Bom, eu vou mostrar aqui mais alguns para vocês. Bom, pessoal, aqui eu tenho 2 exemplos para mostrar para vocês também. Esse aqui que é um Access Point. Então, vocês podem ver que ele tem interface Ethernet ali. Na verdade, ele tem 2, né? Tá? 2 interfaces Ethernet. Tá? É um Access Point da Ubiquiti. Tá? E vocês podem ver aqui que ele tem uma etiquetazinha ali. E aí vocês podem ver MAC ID. Tá? Esse MAC ID aqui, ó, que tá aqui, ó, então é o 4... Opa, desculpa, aqui tá meio ruim de enxergar. Tá, então esse BF, 4B, FB e assim por diante, né, o que tá escrito aqui. Tá? Se vocês pegarem uma placa de rede, se tiverem um computador desktop, né, vocês vão ter uma placa de rede dessa aqui, se não for uma placa on-board, né, de rede, né. E geralmente também tem informação lá do MAC, né. Vocês vêm aqui, nessa placa aqui que eu tô,
tá ali o endereço MAC 0019 5B FD A540, né? É isso aqui o MAC address. Ok, pessoal? Bom, pessoal, essa primeira parte da camada de enlace de dados, tá? Para essa videoaula, é isso que eu tenho para passar para vocês. Na próxima videoaula a gente vai ver a camada de Medium Access Control, né? Subcamada MAC, ok? Onde está lá que estão definidos então as regras, né? Para se utilizar um canal compartilhado, ok? Bem interessante essa parte também, certo? Então até a próxima aula. Um abraço.